Signo de Virgem inicia essa segunda quinzena com a energia da morte. É o caso de vocês iniciarem esse período passando por um processo de transformação interna, principalmente, que vai refletir nas situações da vida de vocês. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem passando por pode ser um luto, não necessariamente, para alguns de vocês pode ser o caso do luto de uma pessoa que vocês conhecem, pode ser um familiar, uma amizade, mas também pode ser o caso de ser um luto, não necessariamente que uma pessoa faleceu, mas pode ser o caso de ser uma relação ter finalizado recentemente e vocês estarem passando por esse processo de luto, mas há também aqui a tendência a vocês passarem por essa transformação interna. O que seria isso? Pode ser o caso de vocês sentirem a necessidade de se desapegar de coisas, situações e principalmente pessoas que já não acrescentam mais na vida de vocês. Com certeza, para uma parcela de vocês em relação a um relacionamento mesmo, vocês terem que se desapegar de uma pessoa específica. E por isso que vocês estão passando por essa transformação. Vocês também podem estar lidando com pessoas do signo de Escorpião nesse período. Para alguns de vocês, essa pessoa de Escorpião é que está relacionada a esse processo de luto ou de transformação de vocês nesse período. O obstáculo aqui tem o As de Paus. Pode ser o caso aqui de vocês terem dificuldade em tomar a atitude numa situação. Para alguns de vocês dar o primeiro passo nessa transformação ou nessa finalização. Para alguns de vocês dar o primeiro passo para finalizar uma relação com uma pessoa. Pode ser. Para outros, realmente dar o primeiro passo para iniciar esse processo de transformação, que pode inclusive ser também se desapegar de sentimentos, de memórias, de inclusive comportamentos, hábitos que não trazem benefícios para vocês. E vai ser necessário vocês tomarem a atitude, dar o primeiro passo, que é o obstáculo. Para alguns de vocês podem sentir muita dificuldade nisso, em dar o primeiro passo. Pode ser o caso de haver uma oportunidade aqui, seja de um novo projeto, ou pode inclusive ser uma oportunidade, uma oferta dada por alguém e que vocês ainda não decidiram o que fazer com isso, se aceita ou não, porque justamente estão passando por esse processo. Para alguns de vocês pode ser de relacionamento, mas não necessariamente. E em todo caso vai ser necessário tomar uma atitude em relação a isso, seja quanto a essa transformação que é necessária. Para alguns de vocês pode ser a oportunidade de um novo projeto, tem a ver com o aspecto profissional de vocês, mas pode necessitar uma mudança, seja uma mudança física mesmo, de vocês terem que mudar de local, e essa mudança é importante. Mudar realmente a vida de vocês, a rotina de vocês, de fato, de uma vez por todas, porque a morte é uma mudança que é significativa. Nada do que vocês estavam, nada do que era continua a ser. É como se
vocês dessem um passo importante, uma mudança de fase na vida de vocês. Para alguns pode ser em relação ao aspecto profissional, para outros pode envolver a vida afetiva e para outros pode inclusive ser as duas coisas. E em todo caso vai necessitar que vocês tomem atitude, inclusive vocês tenham que mudar a atitude de vocês em relação à situação para que essa transformação aconteça. Pode ser uma nova atitude perante a vida ou perante uma situação aqui que vai ser necessária, inclusive para muitos de vocês vai ser difícil fazer isso por algum motivo, porque eu dei várias possibilidades. Pode ser em relação a realmente pôr fim a uma relação, porque eu vejo a influência de uma pessoa aqui. No centro de atenção tem o 6 de copas. Eu vejo aqui que vocês precisam prestar atenção a memórias, a experiências que vocês viveram, pode ser em relação a uma pessoa específica, porque saiu um arcano da corte aqui, então pode ser o caso, alguém que vocês já conhecem, vocês já tiveram várias experiências com essa pessoa. Como é uma leitura geral, então pode ser uma amizade, um familiar, ou realmente um ex ou uma ex aqui. 6 de copas remete ao passado. Então vocês precisam prestar atenção ao que foi vivido com alguém. Pode ser o caso de vocês ficarem muito nostálgicos em relação a alguém do passado de vocês, que, pelo que eu vejo aqui, vai ser necessário vocês se desapegarem. Mesmo que ainda haja sentimentos, pode ser o caso de alguns sentirem saudades dessa pessoa. E é necessário vocês prestarem atenção nesta nostalgia, nesse sentimento de saudade, mas não se apegar a isso, às memórias, porque vocês estão passando por esse processo de transformação. Como eu falei, alguns de vocês podem estar passando por um luto de fato, de uma pessoa que foi bastante querida aqui, vocês têm muitas memórias com essa pessoa e pode estar havendo esse sentimento de saudade, pode estar essas experiências, essas situações que vocês viveram com essa pessoa pode estar retornando à mente de vocês, mas alimentando ainda mais a saudade que vocês têm dessa pessoa, mas vai ser necessário vocês não se apegarem a isso e passar por esse processo de desapego e de luto para alguns de vocês. Pode ser o caso aqui para alguns que uma pessoa do passado de vocês retorne, pode ser uma amizade, um ex-amor, e essa pessoa entre em contato. E isso pode trazer realmente uma transformação significativa na vida de vocês. Pode inclusive dessa pessoa retornar de uma forma bastante mudada, a pessoa agir de forma muito diferente do que agiu no passado com vocês. Mas o que eu vejo aqui, no que vocês precisam desapegar, que é o assunto principal aqui da leitura, tem a Rainha de Paus. Eu vejo que pode ser o caso de vocês lidarem com uma pessoa do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente figura feminina. Para muitos de vocês já conhecem essa pessoa é do passado de vocês. E eu vejo aqui que provavelmente essa pessoa, como está numa casa que é um pouco negativa, essa pessoa pode estar agindo principalmente para o lado negativo da Rainha de Paus. Então eu vou falar algumas características. Essa pessoa provavelmente pode ser bastante egocêntrica, temperamental, ciumenta ou ciumento, porque não é uma rainha aqui, mas pode ser muito bem um homem.
Pode ser uma pessoa que esnoba as outras pessoas, uma pessoa orgulhosa, vingativa, e ela pode ser um pouco manipuladora, e a forma que ela manipula é através do charme ou da sedução aqui. Para alguns de vocês pode até ser um ex ou uma ex, e em todo caso vocês precisam se desapegar dessa pessoa, porque muito provavelmente para alguns de vocês pode até ser essa pessoa que vai dar a oportunidade a vocês de iniciar algo aqui, vai oferecer essa oportunidade, esse interesse, mas como está numa casa um pouco negativa, pede para que vocês evitem pessoas desse tipo. E o que eu vejo aqui é que uma parcela grande de vocês conhece uma pessoa que se encaixa nesse tipo e que vai ser necessário vocês se desapegarem dessa pessoa. Mas também existe a possibilidade aqui de ser um aspecto da personalidade de vocês. E o que eu vejo nesse caso seria vocês evitarem a passividade, a falta de autoconfiança, porque eu vejo aqui a dificuldade em vocês darem o primeiro passo numa situação, seja um projeto ou uma mudança significativa, na própria transformação também interna. Então vocês precisam evitar essa falta de autoconfiança em si, no próprio poder, vocês buscarem terem mais autoconfiança realmente nas próprias atitudes, nas próprias ideias, nas próprias vontades, que alguns podem estar com dificuldade nisso. Porque o que vocês precisam incorporar aí, ou como vocês devem agir, tem o 9 de ouros, que me remete muito à autoestima. Vocês precisam investir na própria realização pessoal. E isso também inclui vocês investirem na própria autoestima, no próprio valor, se valorizar mais, seja em relação à vida afetiva, seja em relação à vida profissional. É necessário vocês investirem mais em vocês mesmos, no próprio aprimoramento, na própria... de vocês conseguirem se sentir bem consigo mesmos, de uma forma que vocês consigam se sentirem autoconfiantes, como eu falei, que alguns podem ter dificuldade, e conseguirem compartilhar o que vocês valorizam com as outras pessoas, já que vocês se sentem muito bem. Então, é necessário buscar essa sensação de bem-estar consigo mesmo nesse período. Seja através do trabalho ou realmente com o autoaprimoramento aqui, autoconhecimento, como eu falei, a questão da transformação interna. Pode ser necessário vocês passarem por essa transformação interna, se desapegar do passado, comportamentos, hábitos que podem deixar vocês mais inseguros ou inseguras. Também o 9 de ouros me mostra para vocês buscarem, além da questão da autoestima, buscarem investir mais na aparência para melhorar esse aspecto, na própria saúde. Sobre questões profissionais aqui, pode ser o caso de vocês se darem melhor em trabalhos onde vocês alcancem a autonomia. Pode ser trabalho autônomo, por conta própria, e se esse for o caso de vocês investirem nisso, alguns de vocês podem até já ter uma ideia, mas não tomaram o primeiro passo. E se a ideia de vocês for realmente trabalhar por conta própria numa determinada área, é muito provável que vocês alcancem uma posição de estabilidade, porque o 9 de ouros me mostra isso, a estabilidade material. E também o 9 de ouros me mostra para vocês adotarem uma posição de gratidão pelo que vocês já têm, principalmente sobre questões materiais.
vocês buscarem agradecer mais pelos bens que já têm, pelas riquezas, não só materiais, mas a riqueza interna, que seria o próprio conhecimento, os próprios talentos que vocês têm, a própria criatividade. Tudo isso vocês precisam prestar mais atenção nisso e buscar serem mais gratos em relação a isso. Que quanto mais vocês serem gratos quanto às coisas que vocês já têm, mais vocês atraem para a vida de vocês prosperidade, tanto material quanto em relação a outros aspectos, como saúde, amor, esse tipo de coisa. E o conselho aqui tem o fardo, que seria o arcano 6 de espadas no tarô. E aqui me mostra como conselho para vocês prestarem atenção se vocês não estão buscando seguir expectativas de outras pessoas. Tanto pode ser realmente o que as outras pessoas falam para vocês fazerem, ou como vocês precisam agir, como vocês precisam lidar com as situações, ou podem ser inclusive expectativas que vocês criam na mente de vocês, achando que as outras pessoas esperam isso de vocês. Em todo caso, vocês precisam refletir sobre isso, se vocês estão buscando seguir expectativas alheias ou criadas na mente de vocês. Se esse for o caso, vocês precisam deixar isso para trás e buscar agir por conta própria, que é o que alguns de vocês podem ter dificuldade aqui nesse período. Buscar agir mais de acordo com a própria verdade, com o que vocês estão sendo inspirados a fazer, porque muitos de vocês podem realmente ser inspirados a fazer algo, a tomar atitude numa situação aqui que vai transformar a vida de vocês. Isso tanto pode ser na vida afetiva, quanto a vida profissional, material, familiar, ou de forma geral mesmo. E o fardo mostra isso, para vocês buscarem deixar para trás essas expectativas, para agir por conta própria, mais alinhado à verdade de vocês. Também é o caso de, para alguns de vocês, terem que deixar para trás um padrão de pensamento derrotista, negativo, que pensa que sempre vai dar errado a situação, ou vocês não são bons o bastante para conseguir alcançar o sucesso de uma situação. Em todo caso, é necessário vocês deixarem isso para trás, para quem se identificou. E outra possibilidade aqui é vocês terem que deixar para trás conflitos com outras pessoas, que pode estar influenciando também a forma de agir de vocês. Pode ser o caso de alguns de vocês terem que ter a tendência a seguir as expectativas, buscar suprir as expectativas alheias por medo de não agradar as outras pessoas. Se esse for o caso, é necessário vocês refletirem sobre isso, porque pode ser o caso disso estar causando um fardo a vocês, e é necessário que vocês mudem isso, mudem esse hábito, esse comportamento, que para alguns de vocês pode ser inclusive virou um hábito fazer isso, para vocês agirem mais de acordo com a verdade de vocês, o que vocês estão sendo inspirados a fazer. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.